Olá, e seja bem-vindo ao Café com Spoiler. Hoje eu vim falar pra você de um anime chamado Tatsu o Imortal, também conhecido como Gokushu Fudou, que se traduz para O Caminho do Dono de Casa, ou O Caminho do Marido do Dono de Casa. É mais um dos animes produzidos pela Netflix, mas ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa quando ouve isso, Tatsu não é uma terrível ofensa para qualquer um que o assista. O anime é bastante original em praticamente todos os seus aspectos. A proposta do anime gira em torno do nosso personagem principal, o Tatsu, que era um membro da Yakuza, lendário pela sua proeza física, inclusive conquistando o título de Dragão Imortal, mas que por um motivo misterioso desapareceu. O motivo misterioso é revelado logo no primeiro episódio. Tatsu deixou essa vida para trás e agora está em casa performando as atividades de um dono de casa. A ideia já é um pouco controversa aqui no Brasil, muito mais no Japão, e o fato do sujeito ser um membro tão eficiente da maior máfia nipônica adiciona bastante originalidade a tudo isso. Embora os motivos de Tatsu nunca sejam expressamente explicados, isso não faz nenhuma falta pro roteiro, já que a proposta aqui é uma experiência de comédia, e essa proposta é entregue. Falando da animação, esse é provavelmente o ponto que você mais vai estranhar em Tatsu. E é também o ponto que faz a maior parte das pessoas droparem ou terem algum desgosto pelo anime. Tatsu não tem um movimento fluido como a maior parte das animações possui. Ele é, na verdade, uma sequência de quadros estáticos, onde são feitos jogos de câmera, adicionado um ou outro efeito em cena, ou movimentos específicos só de algumas partes do corpo dos personagens envolvidos. É algo bem diferente, e é fácil julgar que isso provavelmente foi um dos efeitos de um baixo orçamento na série. Mas se você acredita que a escassez é um estímulo para a inovação, Tatsu pode provar que você está bem correto. Após rompida a primeira estranheza, o anime te cativa pela sua originalidade. Em muitos momentos você pode sentir como se estivesse lendo um mangá. E é claro, se você for uma pessoa que tem menos apego à aparência de um anime em si, isso provavelmente não vai ser grande empecilho. Embora, verdade seja dita, a parte gráfica deixa um pouco a desejar sim, e pode desagradar fortemente aqueles que são mais apegados a isso. Falando dos personagens, a gente tem o Tatsu sendo o principal. Colocar um personagem que tem um contexto tão sério por trás de si, sendo o centro de uma comédia e ainda manter nele essa aura de seriedade e ameaça, é um equilíbrio difícil de ser dominado. Mas eu tenho o prazer em dizer que o autor conseguiu isso. É impressionante como o Tatsu consegue te entregar a comédia ao mesmo tempo que ele mantém a sua essência como um membro da Yakuza, intimidador em sua própria natureza e fazendo aqueles que não o conhecem muito bem se sentirem ameaçados por simplesmente estarem na sua presença. Tudo isso, aliado a algumas peculiaridades do vocabulário desse personagem, faz com que muitas cenas sejam simplesmente fantásticas. Mas é claro, Tatsu não poderia carregar essa obra sozinho. Os dois mais responsáveis por contracenar com ele são Miko, a sua esposa, e Masa, que é um tipo de aprendiz do Tatsu. Apesar de serem secundários, a dedicação que o autor teve para esses dois personagens não ficou em segundo plano. Miko não precisa de sequer um minuto de tela para te cativar. Ela é a esposa de Tatsu e consegue equilibrar e renovar com muita maestria o tom que ele dá para a série, fazendo toda a parte de comédia ficar ainda melhor. O Masa já pede um pouco mais de tempo até que você se apegue a ele, mas a sua ideia de aprendiz e a sua dedicação tão legítima ao Tatsu são bastante cativantes uma vez que você cumpre o personagem. O roteiro de Gokushu Fudou não é tão distante para o que você esperaria de um anime de comédia. Ele não se importa em se levar tão a sério ou em desenvolver com tanta complexidade os seus personagens, embora esse desenvolvimento e também esse descobrimento por parte de quem está assistindo a obra para com os personagens ainda exista. O roteiro se destaca pelo recurso com o qual conta suas histórias. A última vez que eu vi algo parecido foi no Saito-san, o Isekai de Trabalhador, que eu coloquei vídeo no canal, mas tomei bloqueio por direitos autorais. O anime desenrola de 4 a 5 questões por episódio, normalmente, com as mais curtinhas não durando mais que 2 minutos e algumas um pouco mais complexas se estendendo por 6 ou 7. A grande maioria delas é contida, tendo início, meio e fim nesse curto período mesmo, embora suas consequências e referências ao que aconteceu em situações anteriores possam ser observadas nos episódios seguintes. E embora haja uma recompensa em observar esta progressão dos personagens e admirar a dedicação que Tatsu empenha na sua nova função, a verdade é que provavelmente você vai apreciar Tatsu como um anime para se assistir esporadicamente, para dar algumas risadas e se apegar aos seus personagens sem muito compromisso com alguma grande trama. Uma vez que você entenda o estilo do anime e a proposta, a experiência é muito boa.
um descanso bem-vindo de outras experiências que podem ser um pouco mais agitadas. Dessa forma, eu recomendo que você assista, nem que seja 1 ou 2 episódios. Ele está disponível na Netflix, mas é claro, esteja ciente daquilo que eu falei sobre a animação. Não é algo que a maioria das pessoas está esperando ou mesmo acostumada. Tal como eu recomendo também que você se inscreva no canal e deixe aqui a sua sugestão. Estou postando vídeo a cada 3 ou 4 dias e eu adoraria saber sobre o que vocês querem que eu fale. Attack on Titan promete fazer bastante sucesso nos próximos meses, mas eu ainda não tenho certeza se vou entrar nesse barco. Então me ajude a decidir deixando aí embaixo a sua opinião. Desejo a todos um forte abraço e até o próximo vídeo do Café com Spoiler.